Olá, minhas irmãs e meus irmãos. Hoje, com mais um vídeo esclarecedor, tá? Ah, sobre a doutrina espírita, sobre o espiritismo. Hoje, o nosso tema é Moisés, Jesus e o karma judeu. A origem do karma judeu, a origem das expiações, né, das provas e expiações que os judeus passaram e estão passando aqui neste planeta. O povo hebreu, junto com o grupo dos árias, a civilização do Egito e as castas da Índia, fazem parte da população de espíritos exilados na Terra quando o planeta de origem na órbita de Capela, constelação do Cocheiro, atingiu um nível de elevação moral, de progresso moral, cujo tema é abordado muito bem por Allan Kardec no Livro dos Espíritos e na codificação kardecista, selecionando os que poderiam ou não continuar reencarnando naquele orbe, embora viessem como degredados, detinham grande avanço intelectual e colaboraram com a evolução da população de espíritos nativos em nosso planeta. Então, é exatamente isso que aconteceu. Esse momento chama-se Os Degredados de Capela, né, que era um planeta avançadíssimo em termos de progresso intelectual e progresso moral. Altíssima tecnologia, né? E com isso, o que aconteceu com a Capela? Quando Capela se aproximou da transição planetária, né, o que também nós estamos atravessando agora, era necessário expurgar daquele planeta pessoas que não podiam mais conviver com o progresso moral de Capela. Pessoas de baixa índole, pessoas de baixo caráter, pessoas cuja inferioridade moral, cuja inferioridade espiritual representava um óbice, um obstáculo às pessoas de elevada conduta moral, de elevado progresso moral de Capela. Então, Capela, na transição planetária, expurgou essas pessoas que não podiam mais conviver com pessoas de Capela. A grosso modo falando, expurgou, eliminou do planeta, fez uma limpeza do planeta de tudo que representava o mal. Porque aquilo que representava o mal não podia mais conviver com tudo aquilo que representava o bem. Né? Então, esses degredados, chamados os degredados do planeta a Capela, foram expulsos daquele planeta e vieram parar naquela época no planeta chamado Terra, ou seja, é o nosso planeta que ainda era um planeta primitivo,
Então, quais foram os degredados de Capela? A civilização dos Árias, que era uma civilização de Capela, a, a, a população, a atual população da Índia, né, os indianos, é, a civilização egípcia, né, que são os egípcios, o Egito, atualmente, e o povo judeu, né? E o povo judeu. Aí você começa a entender o porquê do karma judeu. Essa população degradada, esse povo degradado do planeta Capela, do planeta de Capela, um deles era a civilização dos judeus, que vieram parar aqui na Terra como degredados, ou seja, povo que não mais poderia fazer parte daquele planeta. Então você começa a entender a origem das coisas, a origem de tudo. O grupo dos Árias, os indianos, a civilização do Egito e a civilização da Judéia, os judeus. Sim, eram um povo que não podia fazer parte ao elevado progresso moral do planeta Capela. Mas, como a Terra ainda era um planeta primitivo, e esses degredados que tinham um certo conhecimento intelectual inquestionável, vieram para cá, para o planeta Terra, evoluir o planeta Terra, principalmente sobre o aspecto intelectual, evoluir o planeta Terra com os seus conhecimentos adquiridos em Capela. É inquestionável a sapiência intelectual e o progresso tecnológico da civilização egípcia. A construção de Kelpis, Kefrens e Miquerinos, as pirâmides de Gizé, com uma altíssima tecnologia que até hoje todos nós desconhecemos. Tecnologia da levitação de blocos de pedra. Há pessoas que questionam, inclusive no mundo espiritual, inclusive doutrinadores espíritas, palestrantes espíritas, formadores de conteúdo da área espírita, questionam. Mas como você poderia, uma civilização daquela época, levitar bloco de pedra, bloco de toneladas e toneladas, até chegar ao cume daquelas pirâmides? Que tecnologia existia naquela época para isso acontecer? Que tecnologia? Tecnologia de um povo avançadíssimo, de um povo com conhecimentos extraordinários, oriundos de Capela, que é um planeta magnífico, de altíssimo padrão intelectual e moral, de um altíssimo nível tecnológico. Mas eles não poderiam continuar naquele planeta que, sob o aspecto moral, sob o aspecto moral, não poderiam mais coabitar com seres de elevada linha moral. Sob o aspecto moral, deixavam a desejar. Por isso foram degradados para o nosso planeta primitivo, que na época ainda era primitivo.
né? A mumificação egípcia, né? Nível de tecnologia fora de série, correto? As castas da Índia, até a Índia hoje é um país que, com centenas e centenas e centenas e centenas de castas. E o povo judeu, que tinham um determinado nível intelectual, um determinado nível de conquista de territórios. Os judeus sempre foram conquistadores de territórios. Os judeus sempre foram mais do que ambiciosos, foram gananciosos na época, principalmente na época, não estou falando nos dias de hoje, principalmente na época quando o alvo era conquistar territórios. Matavam, mataram mulheres, mataram crianças, mataram homens, no sentido de conquistar territórios. Eles deturparam o conceito universal de Deus. Por isso, começaram a formar um karma contra eles mesmos. Karma esses que todos nós sabemos. Chegaram a ser, inclusive, escravos da civilização egípcia por 400 anos. Chegaram a ser escravos da civilização romana por séculos. Procuram até hoje a terra prometida. Sem falar na crucificação de Jesus Cristo, de Jesus. Até hoje ainda estão procurando o Messias. Então, isso formou, fez com que contribuísse para a formação do karma, de um karma coletivo do povo judeu. E as consequências apareceram durante os séculos. Né? O Holocausto, as guerras contra os judeus, tudo isso é em virtude desse karma coletivo que o próprio povo judeu plantou numa época mais atrasada. Um povo judeu que foi degradado do planeta Capela pela incompatibilidade moral com o elevado progresso moral do planeta Capela. Então, o povo judeu já começou aqui na Terra, embora o seu nível de inteligência, ter um nível de inteligência considerável, o povo judeu, inclusive para a formação de riquezas, é um povo rico. É um povo que sempre trabalhou e teve facilidade de enriquecer, de prosperar. Só que os judeus usaram isso durante os séculos de uma forma errônea, de uma forma deturpada. Eles deturparam o conceito universal de Deus, o conceito de amor universal de Deus. Eles interpretaram à sua maneira e, por isso, formou contra eles mesmos um karma, né? Dantesco, nefasto, nefando, que aterrorizou a população, o povo judeu, até agora, até hoje, na guerra contra Hamas. Então, é um povo que já veio degradado de um planeta, expulso de um planeta, e veio parar aqui na Terra
causa da cooperação espiritual interplanetária que existe no Espiritismo, a cooperação espiritual, e quem viu o Nosso Lar 2 pôde perceber isso. A cooperação interplanetária entre planetas, né? E foram degradados para cá. Um povo já deteriorado sob aspecto moral, um povo que já não servia em capela. Veio para quê? Para evoluir o planeta Terra com a sua capacidade, a sua inteligência. Os judeus, diga-se de passagem, sempre se consideravam e eram a raça mais pura do planeta. Até chegar à ideologia nazista de Adolf Hitler e dizer, não, nós é que seremos a raça mais pura do planeta, a raça ariana, não vocês, judeus. Por isso, o karma dos judeus, por isso, o nazismo atacou os judeus. Outrora se consideravam os mais puros. Quem planta, colhe. A lei da ação e reação. Outrora, somos judeus os mais puros, até se depararem com uma outra nação, um outro estadista nefasta, que disseram não, a raça mais pura é a nossa, a raça ariana. É nosso objetivo destruir o povo judeu. Um dos motivos do ataque nazista aos judeus era essa, a intentada nazista contra os judeus. Os judeus se consideravam a raça a mais próspera do mundo e a mais pura. O que é o karma? Nós destruímos no passado, presente seremos destruídos. Quem planta, colhe. A lei da ação e da reação é o karma coletivo dos judeus. Então, a história nós já sabemos, o Holocausto. Hitler tinha inveja da proeminência econômica dos judeus e inveja pelo fato dos judeus serem a raça mais pura e se consideravam. Por isso conquistavam, por isso matavam, por isso roubavam os judeus há séculos, há centenas de séculos atrás. A lei da ação e reação. Quem mata é morto, quem destrói é destruído. E aí poderemos compreender por que os judeus sofrem até hoje. Karma coletivo. Da onde eles vieram, como degradados do planeta Capela, até os dias de hoje. Observem que na doutrina espírita encontramos o nexo causal. Por que isso está acontecendo com os judeus? Na doutrina espírita no espiritismo encontramos a resposta espiritual para tudo. Então, continuando aqui, Emmanuel, que era o mentor espiritual de Chico Xavier, do nosso amado Chico Xavier, no livro A Caminho da Luz, dos espíritos degradados, foram os hebreus que constituíram a raça mais forte e mais homogênea, mantendo inalterados
os seus caracteres através de todas as mutações, mantendo-se pouco acessível à comunhão perfeita com as demais raças do orbe. Mas, de todos os povos, era o mais necessitado devido à sua vaidade exclusivista e pretensiosa. Quem falou isso foi Emmanuel, o mentor espiritual de Chico Xavier. Livro A Caminho da Luz, ele diz que os hebreus mantiveram inalterados os seus caracteres através de todas as mutações, mantendo-se pouco acessível à comunhão perfeita com as demais raças do orbe. Mas, de todos os povos, era o mais necessitado devido à sua vaidade exclusivista e pretensiosa. Judeu só se casa com judeu. Sempre foi assim, e até hoje. Judeu só se casa com judeu. A ortodoxia judeia, a ortodoxia judaica determina isso. Judeu só se casa com judeu. Mas isso foi durante séculos, no sentido de manter as suas mutações, no sentido de manter a sua raça. Então eles defendiam o quê? Uma proeminência racial, a mesma defendida por Adolf Hitler na Alemanha. A lei da ação e reação. Aqui se faz, aqui se paga. Estou corroborando que Emmanuel, livro O Caminho da Luz, leiam, é um livro fabuloso, um livro fantástico, diz que a lei da ação e reação. Então, continuando aqui, minhas irmãs, meus irmãos, com certeza, os 400 anos de cativeiro humilhante no Egito ajudaram os hebreus a cultivar a humildade necessária e os preparou para a missão determinada pelo Cristo. A travessia do deserto poderia ser feita em 3 anos, mas levou 40, e foi assim determinada por Moisés, que sempre esteve orientado pelos mentores espirituais através de sua mediunidade, porque Moisés era um médium. Na verdade, ele era orientado por mentores espirituais que eram os mandatários de Deus, são os mandatários de Deus até hoje. No judiciário, né, quem trabalha no judiciário, quem é servidor da justiça como eu, quem é advogado, quem é juiz, quem é promotor, sabe muito bem. Quem é juiz, promotor não, é ministério. É, quem é, quem é, quem trabalha no judiciário sabe muito bem que os mentores espirituais, o oficial de justiça, né, ele é o longa-manos do magistrado, a mão longa do magistrado. E os mentores espirituais, eu costumo dizer, são o longa-manos de Deus, a mão longa de Deus, já que Deus não pode estar em todos os lugares. Entendeu? Os oficiais de justiça, eles vão citar demandado no lugar do juiz, porque o juiz não pode estar em todos os lugares. Não pode estar nos autos, não pode estar numa audiência e não pode estar fazendo a citação ou intimação, não pode estar executando as diligências necessárias para o bom prosseguimento do processo. Mesma coisa acontece com os mentores espirituais. Eles são os alunos de Deus.
eles assistem quem deve ser assistido para o desenvolvimento espiritual dos planetas. Então, os mentores espirituais iam a Moisés. Moisés era um médium, médium que existe até os dias de hoje, em todos os centros espíritas encontramos, para executar a sua missão espiritual. Então, Moisés Moisés sempre esteve orientado pelos mentores espirituais através de sua mediunidade. De acordo com Divaldo Franco, que hoje é o que representa o espiritismo aqui no nosso planeta, né? De acordo com Divaldo Franco, é o sucessor, né? O que está dando continuidade à obra de Chico Xavier, né? E sua mentora Joana de Ângeles, Moisés, de tudo entendeu ser necessário preparar a juventude para formar uma raça forte. O hebreu acostumou-se à escravidão e só aparentemente queria libertar-se. Viveu no Egito por vários séculos, tornou-se descendente de escravo, acomodou-se a trabalhar, comer, procriar e dormir. Era um homem fisiológico, cheio de vícios. Na época, o judeu. Deixou de lutar pelos ideais que dignificam a criatura humana. Período no deserto, colaborou na consolidação do sentido de unidade e crença em Deus, permitindo a formação de uma nova geração, sem os vícios do cativeiro, antes de chegar às terras de Canaã. Então, o povo egípcio, sempre foi acostumado, sempre foi acostumado à escravidão. Sempre foram acostumados àquela vida. Muitos se desacorrentaram do, dos governantes egípcios e não sabiam que estavam, porque estavam tão acostumados, por isso os 400 anos. Eles se acomodaram totalmente. E então, como diz Joana de Ângeles, a mentora espiritual de Divaldo Franco, Moisés, acima de tudo, entendeu ser necessário preparar a juventude para formar uma raça forte. A ideia de Moisés era a formação de uma raça forte, a formação do povo judeu, único e exclusivo. Formação de uma raça forte, segundo a mentora espiritual Joana de Ângeles, de Divaldo Franco. Então, acomodou-se a trabalhar, comer, procriar e dormir. O judeu era um homem fisiológico, cheio de vícios. Deixou de lutar pelos seus ideais que dignificam a criatura humana. O período no deserto colaborou na consolidação do sentido de unidade e crença em Deus. Foi na escravidão que começaram a crer na existência de um único Deus, permitindo a formação de uma nova geração, sem os vícios do cativeiro, antes de chegar à terra de Canaã. Então, o cativeiro deu ao povo judeu a ideia de unidade
na própria raça judia e crença em Deus. Se libertaram do cativeiro, embora muitos não sabiam por que estavam fazendo aquilo, mas a grande maioria se libertou do cativeiro e começaram a crer em Deus, na existência de um Deus, e que, para ter para serem uma raça hegemônica, para serem um povo forte, seria necessário se afastar da escravidão junto à civilização egípcia. Entretanto, os hebreus se deixaram levar pelo sectarismo pernicioso do orgulho de raça e passaram a se considerarem como o povo escolhido por Deus, conhecido por eles como Javé, sendo a divindade uma exclusividade do povo hebreu. Pelo Espiritismo, empreendemos que este não é o caso, pois assim como os indivíduos, as nações recebem tarefas específicas a serem realizadas neste planeta, visando o bem comum da humanidade. Os judeus sempre tiveram uma visão equivocada sobre Deus. Tinham unidade em Deus, tinham crédito em Deus, mas a visão sobre Deus era deturpada, era equivocada. Mas com uma visão equivocada sobre Deus, os hebreus deixaram um rastro de destruição em seu processo de ocupação das terras prometidas por Javé, eliminando, em total, 31 reis, inclusive passando a fio de espada velhos, mulheres e crianças na conquista de Jericó. Estes excessos provavelmente acarretaram um karma coletivo desse povo, resultando na dominação estrangeira da Palestina pela Babilônia em 538 a.C., na Grécia em 333 a.C. e Roma em 63 a.C. E mais recentemente, a tragédia do Holocausto, ocorrido durante a Segunda Guerra Mundial. Então, esses excessos, repito, provavelmente acarretaram um karma coletivo do povo judeu, resultando na dominação estrangeira da Palestina pela Babilônia. Os judeus foram escravos da Babilônia em 538 a.C. Os judeus foram escravos da Grécia em 333 a.C. E, por último, os judeus foram escravos de Roma em 63 a.C. E depois de Cristo, mais recentemente, a tragédia do Holocausto ocorrido durante a Segunda Guerra Mundial. Então, vocês podem observar muito bem, né? Vocês podem observar muito bem que, dentro do aspecto espírita, né, eu estou abordando dentro do espiritismo, que o karma, as coisas não acontecem com a gente no que tange ao karma individual ou no aspecto coletivo, né, no karma coletivo, como, por exemplo, do povo judeu, por simplesmente ter que acontecer. Aconteceu? Porque sim, o que aconteceu. Falta de sorte? Não, nada disso.
Judeus sempre, outrora, sempre foram um povo conquistador. E pela hegemonia de sua raça, né, matavam, roubavam, sequestravam mulheres, crianças e homens. Foram dominados e escravos por esses povos. Em épocas anteriores a Cristo. E, mais recentemente, o Holocausto na Segunda Guerra Mundial, onde milhões e milhões e milhões e milhões de judeus foram mortos pelo nazismo hitlerista. Então, o karma dos judeus ele começou ainda em épocas anteriores a Cristo. Porque os judeus sempre foram assim. Sempre foram conquistadores, deturpando o amor de Deus, deturpando a Deus como amor universal, como paz entre os povos existentes aqui neste mundo de provas e expiações que é o planeta Terra. Agiram dessa forma porque já vieram como degredados de um outro planeta. Vieram para cá, claro, para habitar o nosso planeta, que ainda era um planeta primitivo. Tinham um certo nível, tinham um certo progresso intelectual, mas moralmente eram desnivelados. Moralmente, os judeus deturparam os conceitos universais de caridade e amor de Deus. Por isso, atravessaram o que tiveram que atravessar. E até hoje estão ainda esperando o Messias. Foi dado o Messias a eles e eles lançaram o Messias ao sofrimento, ao terror e à morte. Então, Jesus veio com essa ideia: dar ao povo judeu a real existência de Deus. Um Deus que não era vingativo, um Deus que era amoroso, um Deus que era compreensivo, um Deus que só tinha como objetivo evoluir a espiritualidade mundial. Esse era o nosso objetivo. Amar a todos como eu vos amei. Mas os judeus não compreenderam isso. Então, formou-se o karma judeu. Dos degredados de Capela até os dias de hoje, com a morte de muitos, centenas e centenas e centenas de judeus na guerra contra o Hamas. É isso aí, um tema maravilhoso. Poderia ficar falando o dia inteiro sobre esse tema, porque eu amo realmente falar sobre a doutrina espírita, sobre passar a vocês, minhas irmãs, meus irmãos, as coisas como elas são, as respostas às suas indagações. O porquê isso, o porquê aquilo. É por isso que estou aqui nesta minha missão espiritual. Espero que tenham gostado do vídeo. Espero também que se inscrevam no nosso canal do YouTube Universo Esotérico. Curtam os nossos vídeos, curtam bastante o vídeo de hoje, ativem as notificações, comentem, elogiando, criticando, dando sugestão de novos vídeos, porque eu preciso de vocês. Tá ok? Quem quiser colaborar com o nosso canal, pode colaborar, a chave Pix
Tá aí, se quiser dar 50 centavos, dá R$ 1, tá? Eu quero que todos, acima de tudo, participem. Quero que se inscrevam no canal. Inscrevam-se no canal, tá? Essa é minha missão de divulgar eu, como centenas de grandes eméritos, de grandes pessoas brilhantes no mundo espiritual. Eu sou apenas um aluno, estou começando agora, mas o objetivo é dar essa visão a vocês, minhas irmãos, minhas irmãs e meus irmãos, o enfoque esclarecedor às suas indagações. O porquê de tudo a doutrina espírita responde. E compartilhem o vídeo, porque compartilhar a doutrina espírita, compartilhar a espiritualidade presente em todas as religiões é um ato de caridade. Mais uma vez, muito obrigado. Namastê, muita paz e muita luz.